O papel do facilitador dentro do trabalho das constelações familiares. É um papel tão importante que precisa de cuidado, de autocuidado. Então, você que gosta das constelações, que já participou, observe esse papel. Aqui no Instituto Evoluir, nós temos um cuidado muito grande com esse papel. Primeiro, a importância de cada um cuidar, primeiro, do seu próprio centramento. No momento da constelação, é importante que o facilitador vá para esse centro, para esse ponto de equilíbrio, tanto que ele se chama centramento. Em seguida, a conexão com o cliente, a conexão com os representantes, a conexão com o campo que se forma e com aqueles que estão assistindo. Então, olha só, a importância e a responsabilidade. Por isso, aqui na época que eu aprendi a formar esse papel, porque esses papéis nós vamos nos construindo ao longo da vida. E esse é um deles. Na época que o Bert ensinava isso, ele dizia, por exemplo, como é importante o facilitador cuidar para não ficar muito tempo dentro do campo do cliente. Porque claro que a conexão, ela existe, é natural, e ninguém, depois de uma conexão com o campo da família de alguém, volta da mesma forma. Há um enriquecimento, é uma dádiva. Então, esse papel ele tem essa importância. E, infelizmente, eu tenho ouvido que muitos facilitadores estão adoecendo. E vamos a algumas possibilidades. Por que isso está acontecendo? Porque muitas vezes, quando chega uma pessoa para trazer a sua questão, o facilitador, ele toma partido, por exemplo, ou ele forma um julgamento em relação à história da pessoa que está trazendo a sua questão. E, sem perceber, ele se emaranha. Então, outro ponto importantíssimo é esse trabalho do facilitador com a sua própria história, com seus antepassados, esse trabalho das lealdades aos ancestrais. Então, esse cuidado, ele vai muito além. Um outro ponto muito importante é o facilitador, ele está sempre se atualizando. Então, por exemplo, no Instituto Evoluir, nós temos supervisões regulares, tanto para aqueles que são os participantes dos cursos, né, é feito de forma online, como para aqueles facilitadores que atuam como facilitadores no Instituto. E essas supervisões são semanais. Para que isso? Para que esses temas, que às vezes não estão ainda bem resolvidos ou não foram olhados, o facilitador possa se trabalhar e trazendo temas atuais, né, e exercitando e praticando. Então, olha como é importante. Então, o autocuidado físico, o autocuidado emocional, as atualizações e essa conexão com o campo, porque ele nos revela, e depois de quase 30 anos trabalhando e separando bem, né, os campos da constelação familiar e da psicologia, lembrando que constelação familiar não é uma prática terapêutica psicológica, tá? Bert sempre deixou isso claro e nós aqui também. É importante trazer, né, que dentro desse trabalho, o Instituto Evoluir ele oferece esse cuidado em todas essas dimensões. Então, para quem conhece o espaço, sabe que a própria chegada aqui ela já acalma o sistema nervoso, né? Porque tem natureza, tem um encontro com as pessoas, você tem todo um ambiente que vai favorecer. Porque o que muitas vezes desfavorece? O isolamento. Às vezes a pessoa está ali com ela, sobrecarregada com a própria história e também, se não se cuida, se sobrecarregando com a história daqueles que vêm buscar a constelação como uma forma de olhar para a família, tendo em vista uma nova visão, é um novo olhar sobre as dinâmicas que estão ocultas. Então, se eu estou sobrecarregada, como é que eu vou ter um olhar para uma dinâmica oculta do cliente que está ali comigo? A importância, então, do autocuidado, desse centramento e dessa consciência. Um outro ponto que às vezes pode acontecer é a pessoa que vem buscar, ela vem buscar
ela entra na criança, que muitas vezes nós falamos, ela vem no papel de vítima, ou querendo que o facilitador se alie, ou enfim, todos esses pontos, eles são muito trabalhados nesse módulo que fala do cuidando do facilitador, né? E também a importância das ordens sistêmicas, também para o facilitador, né? Então, por exemplo, num atendimento, quando ele vai facilitar uma constelação, na hierarquia, a consciência é que naquele sistema familiar, naquele campo, ele é o último a chegar. Então, um desequilíbrio é ele ver o cliente no papel de criança e ele se colocar no lugar do pai ou da mãe. Aí vai desorganizar, vai entrar em desordem o próprio fluxo. Outras é se colocar num papel que não é dele, às vezes de um irmão não nascido, às vezes de um antepassado. Isso pode acontecer com o facilitador? Pode. E a questão do equilíbrio entre o dar e receber também. Então nós vemos 3 princípios da constelação aplicado ao próprio facilitador, quando ele olha para a família dele, mas quando ele olha também para a relação e para a dinâmica dele ou dela com o cliente que vem trazer uma questão. Então, ao mesmo tempo, né, que ela é extremamente responsável, é uma atitude que também traz muita beleza. E eu lembro da Mimansa, com quem nós fizemos muitos treinamentos aqui, que ela falava: toda constelação, quando o campo se abre, algum ponto dali você conecta com a própria história. Isso para todos os que estão presentes e também para o facilitador. Então, é uma maravilha você poder se trabalhar a cada constelação que se abre. E lembrando que outro ponto importante é que quando se começa uma constelação, não existe uma intenção. Então eu sei que pela história que essa pessoa está contando, é uma questão de desordem no lugar, na hierarquia. Já sei o que eu vou fazer. Não é dessa forma também, né? Nós ouvimos, colocamos os elementos e depois o próprio campo manifesta o que precisa ser olhado e trazer as soluções possíveis para aquele momento. E agora, que tal você que é facilitadora ou facilitador, você fazer esse exercício antes de iniciar o trabalho com as constelações? Primeiro, toma um momento, você com você. E aí faz uma leitura, né? Dependendo da tua fonte, a minha, como é o Bert, eu procuro sempre fazer uma leitura antes. Às vezes um livro de filosofia, algum trecho que você se conecta ao campo das constelações. E agora, se imagine, quando você está sentado ao lado, a pessoa que vai constelar, se imagine primeiro se conectando atrás do seu ombro direito, seu pai, sua mãe, sente os ancestrais que te antecederam até chegar nos dois e chegar em você. E agora, mentalmente, você imagina essa pessoa que veio buscar o olhar da constelação, imagina que atrás dela também está o pai, a mãe e todos os ancestrais dela. Esse é um belo preparo para que, quando ela conte a questão, se tiver algum excluído, você, facilitadora, facilitador, já acolhe esses excluídos no coração. Se essa pessoa critica alguém, você já acolhe essa pessoa que foi criticada, que foi excluída, que foi muito negligenciada. E assim, você dá abertura para que o melhor emerja e as soluções apareçam. E você sabia que aqui no Instituto Evoluir, há mais de 20 anos, são quase 30 anos, a prática das constelações familiares é uma rotina, é o nosso dia a dia? E se você tem interesse em se construir, em se autoconstruir uma facilitadora ou um facilitador, tendo mais um papel na sua vida, eu te convido a fazer parte dos módulos do curso de constelação familiar, onde eu, aplicando tudo que eu aprendi com Bert, com Mimansa, com a Jane Peterson, com Mariane Frank, tantos que passaram aqui, que nós possamos aqui juntos e juntas construir e aprimorar esse campo. E para finalizar, se você está gostando dessa série sobre as constelações familiares, deixe seu comentário aqui, faz uma pergunta, dá uma sugestão e seguimos com próximos encontros.